O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje nós vemos que Jesus envia seus discípulos em missão. Jesus escolheu seus 12 apóstolos, em primeiro lugar, para estarem com Ele. E depois Ele os envia justamente para cumprir a missão que Ele havia designado. É isso que a igreja chama de discípulos missionários, né? Estar com Jesus, aprender de Jesus as coisas do reino e depois sair em missão. E Jesus envia então 2 a 2. E ali Ele dá 2 poderes, né, bastante específicos. Ele dá poder aos discípulos de curar e de expulsar os demônios. E vejam, os apóstolos depois se tornaram coluna da igreja. Os apóstolos então se tornaram os primeiros ministros, dispensadores da graça de Deus. E isso se estende por toda a igreja. A igreja também tem esse munus, de curar os doentes e de expulsar os demônios. E nós então precisamos ter consciência, nos lembrar daquilo que é o papel da igreja. Nós ouvimos do Evangelho do domingo passado, Jesus que realiza os exorcismos, né? E durante esse período nós estamos ouvindo o Evangelho de São Marcos, que é o Evangelho que enfatiza mais essa ação exorcística de Jesus. E de fato a igreja tem esse grande poder, porque nós sabemos que esse mundo jaz no maligno. Mas, como diz São João na sua primeira carta, Jesus veio a este mundo para destruir as obras do diabo. E uma vez que nosso Senhor veio cumprir essa missão, Ele estende essa missão a toda a sua igreja. O Papa Bento XVI dizia algo muito importante sobre a igreja. Ele dizia que a igreja ela existe para frear a ação do inferno no mundo. Ou seja, a dimensão sobrenatural da igreja é aquilo que constitui a sua essência. E essa sobrenaturalidade, essa graça divina que a igreja porta, sobretudo por meio de seus sacramentos, é a que estende a sua ação exorcística no mundo. Então, essa missão dos apóstolos é muito importante, é a missão que estende a todos nós, sacerdotes sobretudo. Mas é claro, né, que essa atitude de expulsar os espíritos malignos e curar os doentes acontece de forma ordinária e de forma serena, por assim dizer. Quando nós falamos de expulsar os demônios, evidentemente vem à nossa cabeça, né, toda aquela cinematografia dos filmes de exorcistas, etc., né? Talvez nós nos impressionemos muito com isso, mas nós nos esquecemos que uma das ações exorcísticas mais eficazes, mais poderosas, é o sacramento da penitência, o sacramento da confissão, né? Muitos sacerdotes têm essa experiência de pessoas que realmente experimentam uma grande libertação depois que saem de uma confissão. Porque no fundo, todo o pecado, toda pessoa que está escravizada pelo pecado, está, né, consequentemente escravizada pelo demônio. Então, libertar uma pessoa do pecado, curar, né, alguém que está enfermo, porque toda enfermidade
né, ela tem origem no pecado. Não porque a pessoa pecou e ficou doente, mas o pecado criou essa desordem no mundo que trouxe a doença e a morte. Então, no fundo, a igreja vai curando, né, por meio de seus sacramentos, recebido do próprio Cristo, esse poder, e vai fazendo com que as pessoas sejam verdadeiramente libertadas de todo o mal, do pecado e da morte e da ação do inimigo. Então, nos lembremos sempre disso, desse grande tesouro que a igreja possui, de libertar-nos dos poderes das trevas, do poder do diabo. Todo sacramento tem uma ação exorcística, né? Como eu disse, o sacramento da confissão de maneira especial, mas também o sacramento da Eucaristia. Todos nós que comungamos frequentemente, estando em estado de graça, nós estamos expulsando as trevas da nossa vida. E aqui, né, a Santa Missa tem um lugar muito especial. Graças a Deus, né, vários de vocês dessa comunidade têm esse hábito muito salutar de frequentar a missa diariamente e também de se confessar frequentemente. Saibam que isso, né, é aquilo de mais importante que existe na nossa fé, porque é isso que vai trazer a graça e vai fazer com que nós sejamos curados, né, do mais profundo da nossa alma, curados do pecado e exorcizados, por assim dizer. Então, aquela ação que Jesus disse lá no início, né, antes mesmo dele consolidar a sua igreja, ela se estende até hoje. E nós devemos ser gratos a Deus, porque enviou seu Filho para destruir as obras do diabo. E ele continua fazendo isso por meio dos seus ministros, por meio da sua igreja. Vamos então participar bem dos sacramentos e saber que são a fonte de graça imensa para nós e que isso realmente nos afasta de toda ação do maligno. Se nós queremos, né, que o inimigo, que o demônio não tenha vez na nossa vida, sejamos fiéis àquilo que a igreja nos oferece. Participemos bem dos sacramentos. Nos confessemos frequentemente, confessemos bem, vamos comungar bem. Com toda certeza nós estaremos resguardados. Que Deus nos dê essa graça de vencermos definitivamente todo o mal, todo o pecado e a ação do demônio. E por fim, né, receber a coroa da glória, onde já não haverá mais nenhuma ameaça para nós. Mas enquanto estivermos aqui nessa terra, precisamos combater. Deus nos dá os instrumentos para que nós combatamos. Então vamos fazer bom uso desses instrumentos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.